hoje eu consigo ver 12 meses à frente, tá? Então, assim, é de hoje até outubro 26. Acho que a gente tem 2 grandes movimentos que podem acontecer ou que vão acontecer, que é justamente esse, de hoje assim, até o final do ano, começo do ano que vem. Basicamente é uma discussão, uma dinâmica de política monetária, tanto aqui quanto lá fora. E aí, em meados do primeiro semestre do ano que vem, se começa de fato a eleição Brasil, tá? Então, se você vai ter essa discussão de troca ou não. De novo, quem quer que seja que sente na cadeira de presidente em janeiro de 27, vai ter decisões complexas que terão que ser tomadas, tá? Que é justamente essa discussão da dinâmica de fiscal, investimento e tudo mais. E o cenário daí em diante vai depender dessa discussão, dessa tomada de decisão. Então, assim, você consegue enxergar o cenário de Brasil até dezembro 27, na verdade outubro, né? 1º de novembro, assim, o primeiro dia útil, logo depois do segundo turno, esse cenário já vai estar sendo, esse cenário binário que existe hoje, ele vai estar sendo tomado e a gente já vai ver para onde que vai. Qual que vai ser, eu não sei, tá? Assim, a gente pode entrar num cenário virtuoso, que é justamente o juro real indo para 5%, o dólar, o real se valorizando perante todas as outras moedas do mundo, uma expectativa de crescimento relevante, tá? Então, assim, hoje a gente está crescendo aí esse 1,5%, mas você tem esse turbo realmente desse gasto sempre sendo feito. A gente deve passar por um ajuste rápido de atividade, mas a expectativa a gente já acelera 2,5% de uma maneira estrutural, sustentada. Então, assim, a gente pode entrar realmente num ciclo virtuoso aí de 4, possivelmente 8 anos, que são o próximo governo. Ou a gente tem um outro cenário, que é um cenário de continuidade do que tem acontecido hoje, que é a gente continuar com essa dinâmica de crescimento de dívida PIB, tá? A gente está crescendo aí mais ou menos 2% ao ano de dívida PIB, então a gente deve terminar 26, 83, 84% de dívida PIB, você põe mais 4 anos a 2%, a gente vai para um nível complicado, tá? Especialmente se a gente pensar que a gente vai estar passando pelo menos 7,5%, 8% de juro real em cima desse estoque de dívida. O Brasil vai ter que fazer um ajuste pelo bem e pelo mal, tá? A gente pode decidir fazer um ajuste logo no começo, ou a gente vai ser forçado a fazer um ajuste alguns anos down the road, né? Depois. Uhum. Então, acho que esses são os dois, assim, de uma maneira bem geral, assim, bem objetiva, é o que vai acontecer. E qual que é o que vai... É A ou B? Putz, hoje realmente não dá... Assim, a gente tem até porque opiniões... a gente mal sabe quem é o A ou B, né? Não, exato. Não, isso é muito importante. Assim, nem os candidatos a gente sabe, tá? Assim, se você olhar o polo da direita, a gente não sabe. É Bolsonaro, é Tarcísio, é Ratinho, é uma alternativa. A gente não sabe. E mesmo do lado da esquerda, né? Da situação. O próprio presidente Lula, quando ele fala, não, serei candidato se a minha saúde permitir. Quer dizer, ele também tem um plano de escape, né? Então, está completamente aberto, a gente não sabe. Então, tem que esperar, a gente tem que ter um pouco de paciência e ir fazendo esse dia a dia, né? O longo prazo, a gente nunca pode esquecer, né? O longo prazo é formado de curtos prazos sequenciais. E a gente tem que acompanhar e ver essa dinâmica. Então, assim, é mais ou menos isso que a gente está enxergando hoje. O mercado, ele acaba... ele adora uma narrativa, né? E eu acho que aí tem várias coisas... Pô, a gente conversa com gestores, investidores o tempo todo, né? E eu acho que o cenário... Aí eu vou dar um nome para o Tarcísio, porque é como ficou denominado o tal do Tarcísio Trade, né? Que seria a vitória, mas seria um presidente que seria uma nova alternativa, né? Uma mudança de governo. Eu tenho chamado alternância de poder. Tarcísio Trade, o clickbait funciona melhor, né? Mas pode ser o Zema, o Ratinho Júnior, enfim, quem seja. Acho que vai muito mais a equipe por trás e a expectativa que o mercado vai colocar em cima desse personagem. Perfeito. Né?
o cenário pode ser, esse ciclo virtuoso pode ser tão virtuoso que acho que ele até embaralha um pouco a visão do gestor, que depois de anos que a gente está vendo de bolsa, a bolsa na máxima, mas o mercado está em seu estágio de mediocridade, né? Não é que é um mercado igual 2014, 2015, que foi aquela... Você não viu uma luz no fim do túnel, né? Um mercado terrível. Mas a gente vem passando por ciclos medíocres na renda variável que se traduz em resgates ano a ano dos fundos. Então, várias gestoras começam até se juntar com outras gestoras ou buscar outros negócios, enfim. Então, você está quase que como se você estivesse no deserto, Sim. desesperado por água e vê aquela miragem. Você não sabe se é uma miragem ou se realmente você chegou ali na salvação, né? Então, acho que isso embaralha muito o cenário. Porque o cenário diametralmente oposto, que seria a continuidade do governo, eu não acredito que o governo vai acabar com o Brasil como muita gente pinta, como não acabou agora, mas a gente pode continuar nesse ritmo de crescimento de dívida, Isso, exato. de um crescimento... E por mais que o PIB cresça, é um crescimento que... Se você olhar nos últimos 30 anos o que aconteceu com a produtividade do Brasil, o Gustavo Franco traçou Perfeito. isso aqui no podcast, é terrível. A gente era uma classe média alta, virou classe média baixa e vai continuar perdendo o seu protagonismo no mundo. A gente vai ser cada vez mais uma grande fazenda. E, é muito pouco para o potencial que o Brasil poderia ter. Tem um detalhe, assim, até dois comentários. Você fez a comparação com 2015, assim... Em 2015, a gente tinha na economia desarranjos, né, desequilíbrios muito relevantes na economia real, né? Você tinha N projetos que foram leilões feitos, não sei o que eram completamente assim, fora de preço, era tudo errado. E aí você teve uma queda de PIB lá que a gente hoje não espera que aconteça. Tá? Então, assim, esses desarranjos, eles estão fora, não é isso que vai acontecer. Mas justamente, você pode ter um cenário que assim, é a continuação, é mais do mesmo. E esse mais do mesmo é uma coisa que vai piorando, tá? Vai acumulando, então você tem que levar isso, não é só mais do mesmo. É mais do mesmo que vai já juntando tudo que já passou. E tem uma coisa que é exatamente isso, da produtividade no Brasil, que a gente não cresce. E tem um detalhe, né? O nosso boom... demográfico está passando. Na verdade já passou, tá? Se você olhar nos dados do IBGE, você vai ver que em 2036, 37, depende, mas é mais ou menos, ou seja, vou arredondar, daqui 10 anos, 12 anos, a população economicamente ativa no Brasil vai começar a encolher, tá? Então assim, as pessoas que trabalham, o número de pessoas vai começar a cair. E dado que a gente não tem crescimento de produtividade, assim, teoricamente, o PIB vai começar a encolher. Se a gente não tiver alguma outra coisa daqui até lá... e o problema é que é daqui 10 anos, entendeu? A gente está em 2026, 2036. Então, é uma discussão que a gente vai ter que fazer, que é, de novo, se você entrar nesse cenário virtuoso, é extraordinário, está resolvido. É uma coisa que, assim... É muito possível de acontecer rapidamente. A gente tem, sei lá, 8 anos, pelo menos. Ou a gente vai para esse cenário que, puxa, é um desafio. Então, apesar... E aí, Gerson, como é que você acompanha? Acho que você falou um pouco de filosofia, acho que esse que é um ponto importante para a gente olhar, né? Eu tava vendo um pouco do Howard Marks falando um pouco sobre isso, né? O quanto que a gente tem que dosar a nossa energia nas coisas que a gente consegue controlar. Né? E a gente ficar tentando tomar decisão hoje de empresa A, empresa B, investimento A ou B, olhando algum fator binário, acho que é um desperdício de tempo vis-à-vis do que a gente pode investir o tempo em outras operações. O que me parece é que a simetria hoje ela é positiva. Né? Ou seja, se a gente tiver uma alternância de poder, o que tem para ganhar é um valor que pode ser realmente multiplicar por 2, 3, 4 vezes o capital no horizonte relevante. O que tem para estopar é mais do mesmo. Eventualmente você vai chegar lá carregando papéis a bons preços, né? Então acho que no final do dia a gente está ali, que é o que a gente pode controlar, é comprar empresas boas baratas. O resto não está na nossa mão. Então a gente fica tentando fazer conta, sem nem saber quem são os candidatos, cada um vai fazer. Se quer, não tem nenhum candidato, quem só é a proposta de campanha, a proposta de equipe econômica. Então assim, gastar horas do dia fazendo isso é produtividade zero. Produtividade,
Você, como investidor, está produzindo zero para sua carteira fazendo isso. Agora, você montar um portfólio para ir para esse ano que vem, né, e para 27, né, de novo, que são anos mais complicados, com excelentes empresas a bons preços, que vão te pagar às vezes 8, 9%, 10% ao ano de dividendo, que são empresas centenárias, que são empresas com baixa dívida, com a chance de dobrar de preço, se caso a gente tiver uma alternância aí para 4, 8, 12 anos, e vis-a-vis, se tiver uma manutenção e o mercado colocar um pouco mais de risco, você vai ter um stop talvez, né? Não é que também vai ser um colapso do dia seguinte, a bolsa com 3 quit breaks, vamos lembrar, né, da última vitória do Lula, a bolsa no dia seguinte subiu, né? Então assim, só que me parece que se tiver uma alternância, o upside é muito maior, né? Então acho que isso talvez que a gente como investidor tem que gastar o tempo nisso. Esquece o resto do burburinho, grupos de WhatsApp, expectativas, sair de ser torcedor e continuar sendo investidor. É o que a gente consegue controlar, né? Eu tava aqui puxando uma newsletter que o Rodolfo Amstalden, né, um dos fundadores da Empíricos, ele escreve sempre às quartas-feiras, e teve uma newsletter que eu achei sensacional, que ele faz uma brincadeira como se você voltasse no tempo, na ceia de Natal de 2024. E aí você está andando, você cai no bueiro e você... Ele fez aqui um personagem, um rato, tá lá na... E você, o rato começa a conversar com você. E aí ele fala pra você, né? Imagina que eu sei o que vai acontecer nos próximos 6 meses. E nos próximos 6 meses... O novo presidente dos Estados Unidos vai tirar uma tabelinha do bolso com tarifas de 10% a 50% para basicamente todos os países do mundo. A Selic vai subir e vai chegar em 15%. O governo Lula vai seguir tentando aumentar a carga tributária, brigando feio com o Congresso, sem qualquer possibilidade de corte de gastos. E a temporada de resultados do primeiro trimestre de 2025 não vai deixar muitas saudades. E aí ele termina falando, pô, você compraria a bolsa com todo esse cenário? Porque a bolsa terminou subindo pra caramba no primeiro semestre, né? Então, pior do que perder tempo com aquelas discussões que a gente não tem o controle, é não saber como o mercado vai reagir a essas coisas, né? Porque não necessariamente... É ser impactado pelo emocional e não tomar boas decisões ali, matemáticas no final do dia. Uhum. A gente, pelo menos aqui no Market Maker, até queria que vocês falassem um pouco de como é que vocês lidam com isso. Mas hoje a gente tem talvez a única forma que expressa o nosso sentimento de otimismo é que o fundo que replica a carteira do Market Maker está com 97% alocado. Então a gente está com 3% ali rodando em caixa. E hoje a gente tem lá boa parte das empresas, né, para não dizer todas, eu diria que tirando uns 7% da carteira ali, que é um pouco mais... arriscada, mas eu diria que 90% da carteira ou são empresas que estão com resultado operacional consistente e crescente, estão gerando caixa, estão pagando dividendo. Então, all weather stocks. É quase aquela coisa com, putz, se vier uma mudança de governo, a bolsa porrar, ótimo. Mas também se as coisas continuarem como tá, elas estão entregando ali o que tem. Obviamente a gente tem que medir o que uma coisa pode impactar mais, mas a gente tenta fugir dessa... que embora seja divertido nessa discussão política, às vezes na mesa de bar com os amigos, a gente sabe que na hora de tomar a decisão de escolher as empresas que vai investir, ela acaba não sendo tão produtiva, né? Tem uma coisa, um detalhe, você está falando sobre essa coisa, esse negócio de empresas, assim, acontece um evento hoje na Bolsa, nas empresas, tem várias empresas pagando 5%, 7% de dividend yield. Você volta isso no Brasil, não existia isso. Então, realmente é atrativo, é interessante olhar para essas empresas. Não é só olhar para o dividend yield, né? Mas você tem muita oportunidade de empresa justamente isso, operando bem, gerando caixa, remunerando o acionista e esperando. Então, lógico, se você tiver um ambiente positivo, melhor, tá ótimo. Mas o cara tá lá. Então, eu concordo com você, assim, sem sombra de dúvida. Mas com esse ambiente que a gente imagina que estamos no deserto há 3 meses sem água, né? Tem vários bancos aí gerando mais de 20, 25 de ROE. Você tem aí... Vários não, né? Alguns. Eu não posso falar aqui que eu sou conflitado. Não, tem 2. E aí, você olha, o setor elétrico, tem tira aí de 13, né, lá, Equatorial. Então, assim, você tem todo esse cenário de boas companhias com esse deserto. Você imagina, né, até que o próprio Esteves comentou um pouquinho, o soprinho que a gente teve ali de mercado, a gente já teve... Você imagina se esse deserto vira
precisa nem virar oásis, cara. Você encontra uma poça d'água ali pro cara que tá 3 meses sem beber água, melhora. Você já imagina o potencial represado que tem, né, de investimentos engavetados que não foram feitos porque era um custo de capital de... Exato. Então, assim, você imagina o que tem para destravar de valor num mercado brasileiro que é um addressable market grande, né, de consumo, etc. E fora que o Brasil acabou criando vários generais globais aí, né, uma VEG, uma JBS, uma Embraer, então acho que ajuda bem a explicar o potencial que o Brasil tem, né? Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, ó, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!